Medo. Capítulo 15. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. O palácio não estava mais lá. Angel ficou tremendo sob a neve que caía, com a lama até os tornozelos, olhando para o entulho enegrecido do que tinha sobrado. Olhou em volta e viu que as ruas estavam calmas e quase desertas. Vários prédios estavam parcialmente desmontados e já tinham carregado as carroças com as tábuas e as telhas de madeira. O que estava acontecendo? Do outro lado da rua havia um bar aberto. Pelo menos o Silver Dollar ainda funcionava. Ela se lembrou do proprietário, Murphy. Ele sempre subia pela escada dos fundos. Quando Angel entrou pelas portas de mola, os poucos homens lá dentro pararam de falar e ficaram olhando para ela. Murphy estava no bar. Ora, quem diria? Se não é a Angel! E deu um largo sorriso. Não a reconheci nesses trapos. Max! Traga um cobertor para a dama. Ela está molhada e quase congelada. Ei, cavalheiros, olhe quem voltou! Senhorinha, é uma visão e tanto para olhos cansados. Por onde andou, querida? Disseram que tinha se casado com um fazendeiro. E deu risada como se fosse uma grande piada. Murphy estava fazendo um escândalo e Angel queria que ele calasse a boca. O que aconteceu com o palácio? Ela perguntou em voz baixa, tentando parar de tremer por dentro. Pegou fogo. Isso eu vi. Quando foi? Há 2 semanas. Foi a última coisa interessante que tivemos por aqui. A cidade está morrendo, caso não tenha notado. O ouro que sobrou nessa região exige muito esforço para ser extraído. Mais 1 ou 2 meses e Paradise estará completamente morta. Terei de seguir com os retirantes ou falir, como já aconteceu com alguns. Rothschild previu o que ia acontecer e desmontou seu mercado semanas atrás. Está em Sacramento agora, recomeçando do zero. Ela procurou dominar a impaciência e alimentar a esperança, que se evaporava. Onde está a duquesa? A duquesa? Ah, ela foi embora. Saiu logo depois do incêndio. Sacramento, São Francisco, não sei bem para onde. Algum lugar maior do que este, pode apostar. O coração de Angel ficou apertado quando todos os seus planos se desintegraram. Max deu-lhe um cobertor. Angel se enrolou nele para afastar o frio, que só aumentava. Murphy continuou falando. Ela ficou sem ter onde cair morta depois que McGowan incendiou a casa toda. O fogo matou 2 meninas dela. Angel levantou a cabeça de estalo. Quais meninas? Mei Ling, aquela pequena flor celestial. Vou sentir sua falta. E a outra, quem foi? A bêbada. Como era o nome dela? Não consigo lembrar. De qualquer modo, as 2 ficaram presas no andar de cima quando o incêndio começou. Ninguém conseguiu tirá-las de lá. Deu para ouvir seus gritos. Tive pesadelos muitos dias antes disso. Oh, Lucky! O que vou fazer sem você? McGowan tentou escapar, disse Murphy. Chegou a uns 10 quilômetros daqui antes de conseguirmos alcançá-lo. Nós o trouxemos de volta e o enforcamos bem ali na Main Street. Foi içado como uma bandeira. Demorou a beça para morrer. Era um homem muito perverso. Angel saiu de perto do bar e se sentou em uma mesa. Precisava ficar sozinha e controlar as emoções. Murphy juntou-se a ela com uma garrafa e 2 copos. Serviu-lhe uma dose de whisky. Parece que você não deu sorte, querida. E se serviu de whisky também. Examinava Angel com olhos escuros e luminosos. Não precisa se preocupar com nada, Angel. Tem um quarto extra lá em cima. E olhou em volta para os homens. Você pode voltar ao trabalho em 5 minutos. É só dizer.
e, chegando mais perto, disse: Só temos de acertar a divisão. Que tal 60 para mim e 40 para você? Terá quarto, refeições, roupas, o que quiser. Cuidarei bem de você. A tremedeira por dentro havia começado novamente. Angel segurou o copo de uísque com as 2 mãos e olhou desolada para o líquido âmbar. Todos os seus projetos haviam acabado. Não tinha ouro, nem comida, nem lugar para ficar. Só lhe restavam as roupas do corpo. Estava de volta ao lugar onde tudo havia começado, em São Francisco. Só que agora era inverno e estava nevando. A cabana nunca existirá. Murphy inclinou o corpo para a frente. O que acha, Angel? Ela olhou para ele e deu um sorriso amargo. Ele sabia que ela não podia recusar. Nunca serei livre. E então, o que me diz? E passou-lhe o dedo pelo braço, para cima e para baixo. Meio a meio. E eles pagam para mim, ela disse. Se não, nada feito. Murphy se recostou na cadeira e arqueou as sobrancelhas. Ficou analisando Angel um bom tempo, depois deu risada. Bebeu todo o uísque e meneou a cabeça. Tudo bem, desde que me dê o que eu quiser de graça. Afinal, este lugar aqui é meu, não é? Ele esperou e, como Angel não protestou, sorriu. Tudo certo então, querida. E se levantou. Ei, Max, assuma aí por mim. Vou mostrar para Angel seu novo quarto. Ela vai ficar? Gritou um homem, com cara de que o Natal tinha finalmente chegado. Murphy deu um sorriso de orelha a orelha. Ela fica. Sou o segundo. Quanto é? Murphy deu um preço alto. Angel bebeu todo o uísque. Murphy puxou a cadeira e ela ficou de pé tremendo. Nada vai mudar. Nunca. Seu coração foi batendo mais devagar enquanto subia a escada. Quando chegou ao topo, nem o sentia mais. Não sentia mais nada. Eu devia ter ficado com o Michael. Por que não fiquei com ele? Jamais teria dado certo, Angel. Nem em 1 milhão de anos. Mas funcionou por um tempo. Até o mundo alcançá-los. O mundo é cruel, Angel. Não perdoa. Você sabe disso. Foi um sonho no deserto. A única diferença é que você foi embora antes de Michael se cansar de usá-la. Agora está de volta ao seu lugar, fazendo o que nasceu para fazer. Nada tinha importância. Era tarde demais para pensar em hipóteses. Era tarde demais para pensar em motivos. Era tarde demais para pensar em qualquer coisa. Murphy quis tudo. Quando ele saiu, Angel se levantou da cama. Apagou o lampião, se sentou em um canto escuro, abraçou os joelhos contra o peito e ficou balançando para frente e para trás. A dor, que tinha começado quando Paul aparecera no vale e explodiu, se espalhou e a consumiu. Com os olhos bem fechados, não emitiu nenhum som, mas o quarto se encheu de gritos silenciosos. Os dias ficaram todos iguais. Pouca coisa havia mudado. Em vez da duquesa, Angel agora tinha Murphy. Em vez de McGowan, havia Max, mais maleável. Seu quarto era menor e suas roupas menos luxuosas. A comida era tolerável e farta. Os homens continuavam os mesmos. Angel se sentou na cama de pernas cruzadas, balançando uma para frente e para trás enquanto um jovem mineiro se despia. O cabelo dele ainda estava molhado, todo penteado para trás e cheirava a sabão vagabundo. Não tinha muita coisa para dizer, o que era bom, pois que ela não queria ouvir. Esse não demoraria muito. Bloqueou as emoções, trancou a mente e tratou de trabalhar. A porta se abriu com um estrondo e alguém arrancou o jovem da cama com violência. Angel engoliu em seco quando reconheceu o rosto do homem ali ao seu lado. Michael! Ela se levantou. Oh, Michael! O rapaz havia caído no chão, mas rapidamente ficou de pé. O que está fazendo? Xingando, ele atacou Michael, que o atingiu com um soco e o jogou contra a parede. Içou o jovem, bateu nele de novo e o projetou porta fora, até que desmoronasse contra a parede do corredor. Pegou as coisas do mineiro e as jogou em cima dele.
Fechou a porta com um chute e se virou para Angel. Ela estava tão aliviada de vê-lo que teve vontade de se atirar aos seus pés, mas bastou olhar para a cara de Michael para recuar. Vista-se. Ele nem esperou Angel se mexer. Pegou suas roupas e as arremessou sobre ela. Agora! Com o coração acelerado, Angel se atrapalhou com a roupa enquanto procurava freneticamente pensar numa maneira de escapar dele. Antes de acabar de se vestir, ele a arrancou da cama, abriu a porta e a empurrou para o corredor. Não deixou nem que calçasse o sapato. Murphy apareceu. O que pensa que está fazendo? Eu disse para esperar lá embaixo. Aquele homem pagou. Você pode esperar a sua vez. Saia da minha frente. Murphy afastou os pés e cerrou os punhos. Está pensando que pode passar por mim? Angel tinha visto Murphy em ação antes e estava certa de que Michael não era páreo para ele. Michael, por favor! Ele a empurrou com brutalidade para o lado e se pôs na frente dela. Murphy avançou para cima dele, mas Michael moveu-se com tanta rapidez que o outro já estava no chão antes de saber o que o tinha atingido. Michael agarrou Angel pelos pulsos e a puxou novamente. Antes de chegarem à escada, Murphy estava de pé. Ele agarrou o braço dela e o puxou para trás com tanta força que ela gritou de dor. Michael a soltou e ela caiu encostada na parede. Murphy atacou de novo e dessa vez Michael o jogou escada abaixo. Quando ele se debruçou sobre ela, Angel se afastou. Levante-se! Ele berrou. Angel não ousou desobedecer. Ele segurou o braço dela e a empurrou para a frente. Continue andando! Não pare! Max atacou Michael quando eles chegaram ao fim da escada. Michael usou o impulso do homem para erguê-lo e arremessá-lo em direção a uma mesa de pôquer. Outros 2 homens entraram na briga e Michael desviou Angel do caminho antes de ser atingido. Os 3 despencaram sobre uma mesa de faraó. Fichas, cartas e homens se espalharam. Mais 2 entraram na luta. Parem com isso! Gritou Angel. Certamente matariam Michael. Histérica, procurou alguma coisa para usar como arma para ajudar. Mas ele não ficava caído por muito tempo. Chutou um dos homens para longe e se levantou. Angel observou, espantada e boquiaberta, Michael brigar. Ele não recuava, socava com força e rapidez os outros homens que avançavam para cima dele. Rodopiou e deu um chute direto na cara de um homem. Nunca vira ninguém lutar daquele jeito. Parecia que fazia isso a vida toda, em vez de arar a terra e plantar milho. Ele batia bem e com força. Os homens por ele golpeados não se levantavam mais. Depois de alguns minutos, não estavam mais tão dispostos a atacá-lo. Michael continuou preparado para a briga, com os olhos em fogo. Venham! Rosnou, desafiando os outros. Quem mais quer ficar entre mim e a minha esposa? Venham! Ninguém se mexeu. Chutou uma mesa virada que estava no caminho e foi até Angel a passos largos. Não parecia em nada com o homem que ela passara a conhecer no vale. Eu disse para você continuar andando! Agarrou Angel pelo braço e a fez se virar para a porta. Sua carroça estava bem na frente. Michael pegou Angel nos braços e a instalou no banco alto. Antes de poder pensar em escapar, ele já estava sentado ao lado dela. Pegou as rédeas e as fez estalar. Angel teve de se segurar para não cair. A velocidade que impôs a parelha era muito desagradável. Só diminuiu a marcha depois de estarem muitos quilômetros distantes de Paradise, e fez isso mais por se preocupar com os cavalos do que com ela. Angel ficou com medo até de olhar para ele. Teve medo de falar qualquer coisa. Nunca tinha visto Michael daquele jeito antes. Nem naquela vez em que ele perdera a calma no celeiro. Aquele não era o homem paciente e calado que ela conhecia. Era um desconhecido à procura de vingança. Ela se lembrou de Duke, acendendo seu charuto e começou a suar frio. Michael limpou o sangue do lábio. Faça com que eu entenda, Angel.
Por que fez isso? Angel. Ele pronunciou o nome num tom mortal. Deixe-me descer dessa carroça. Você vem para casa comigo. Para você me matar? Jesus! Está escutando o que ela está dizendo? Por que me deu esta mulher burra e teimosa? Deixe-me descer! De jeito nenhum, você não vai fugir. Temos de acertar umas coisas. Seu olhar estava tão cheio de violência que ela se assustou e pulou da carroça. Bateu com força no chão e rolou para amaciar a queda. Recuperou o fôlego, levantou-se e saiu correndo. Michael puxou as rédeas e embicou a carroça para fora da estrada. Saltou e a perseguiu. Angel! Ele ouviu seus passos fugindo pela floresta. Está escurecendo! Pare de correr antes que quebre o pescoço! Mas ela não parou. Tropeçou numa raiz e caiu com tanta força que ficou sem ar. Continuou no chão sem poder respirar e ouviu Michael se aproximando. Ele caminhava rápido, afastava os galhos do caminho e acabou a avistando. Ela se levantou e fugiu dele apavorada, sem se importar com os galhos que lhe batiam no rosto. Michael cortou sua frente e a agarrou pelos ombros. Angel tropeçou, caiu e o derrubou junto com ela. Ele virou o corpo de forma que aterrissou primeiro e tentou rolá-la por cima dele. Angel chutava e se contorcia, brigando para se libertar. Ele a virou de costas no chão e a imobilizou. Quando ela tentou arranhar-lhe o rosto, ele a segurou pelos pulsos e os apertou. Já chega! Angel ficou deitada, ofegante, com os olhos arregalados. Ele recuperou o fôlego e puxou-a para que ficasse de pé. Assim que a soltou, ela tentou fugir de novo. Michael a fez ficar de frente para ele e levou um tapa. Quase revidou, mas sabia que, se batesse nela uma vez, não ia conseguir mais parar. Então a soltou, mas toda vez que ela tentava fugir, ele a puxava para perto. Finalmente ela atacou, dando-lhe tapas, chutando e esperneando. Ele bloqueou os golpes sem retaliar. Quando Angel se cansou, Michael a puxou para perto e a abraçou com força. O corpo inteiro dela tremia violentamente. Ele sentia o medo que irradiava dela, e com razão. Michael se assustava com a própria fúria. Se tivesse revidado uma vez só, ele a teria matado. Tinha ficado quase louco quando ela o deixou. Saíra procurando a pé até encontrar as marcas da carroça e descobrir o que tinha acontecido. Ela tinha ido embora com Paul. Estava voltando para Paradise. Ele fora para casa, magoado e furioso com os dois. A longa espera pela volta de Paul foi o mais parecido com o inferno que já havia vivenciado. Por que ele fizera aquilo? Por que não a mandara para casa em vez de levá-la com ele? Mas Michael sabia. Paul levou a carroça e os cavalos de volta. Disse que Rothschild tinha se mudado para Sacramento e que por isso tinha demorado tanto. Ficou claro que ele não daria nenhuma informação sobre Amanda. Michael perguntou-lhe diretamente. Paul só disse que sim, que a tinha levado de volta para Paradise. A ideia de ir embora foi dela, não a convenci de nada. Ele disse, pálido e assustado. O que mais marcou Michael foi a culpa estampada profundamente na expressão triste do cunhado. Não precisou perguntar mais nada. Já sabia o que mais tinha acontecido na estrada. Ou em Paradise. Michael, sinto muito. Juro que não foi minha culpa. Tentei contar para você o que ela era. Saia da minha frente, Paul. Vá para casa e fique lá. Foi o que ele fez. Depois disso, Michael quase não foi buscá-la. Ela merecia o que ia ter. Foi procurar aquela vida, não foi? Ele chorou. Amaldiçoou Angel. Ele a amava e ela o traiu. Foi como enfiar-lhe uma faca na barriga e torcê-la. Mas à noite, no escuro, ele se lembrou daqueles primeiros dias, quando ela estava tão mal que ele chegou a ver sua alma de relance.
Ela falou muito quando delirava por causa da febre, formando imagens do horror de sua vida. Será que conhecia a outra? Ele se lembrou da reação de Paul quando a viu e da raiva dela. Ele a viu magoada, embora ela negasse terminantemente. Precisava ir até lá e trazê-la de volta. Ela era sua mulher, até que a morte nos separe. Ele se preparou para qualquer coisa a caminho de Paradise, mas quando entrou naquele quarto e viu o que ela estava fazendo, quase perdeu o juízo. Se não tivesse visto os olhos dela e ouvido a forma como ela disse seu nome, ele teria matado os dois. Mas ele viu e ouviu. Por um breve instante, sem defesas, soube o que ela realmente sentia por ele, e então experimentou um alívio tão profundo que o fez parar. Mas a raiva instintiva com a traição dela continuava lá borbulhando. Michael estremeceu e se afastou dela. Venha, disse com aspereza. Vamos para casa. Pegou a mão dela e foi andando pela floresta. Angel queria resistir, mas tinha medo. O que ele faria com ela agora? Com aquela agressividade toda? Será que seria brutal como o Duke? Por que foi me procurar? Você é minha mulher. Eu deixei a aliança na mesa, não a roubei. Isso não muda nada. Continuamos casados. Podia ter esquecido isso. Ele parou e olhou furioso para ela. No meu livro é um compromisso para a vida toda, madame. Não é um acordo que podemos anular quando as coisas ficam meio difíceis de enfrentar. Ela examinou o rosto dele confusa. Mesmo depois de acabar de me ver, Michael começou a andar e a puxou com ele. Ela não entendia. Não o entendia mesmo. Por quê? Porque eu a amo, ele disse com a voz rouca. E a fez girar de frente para ele e a encarou com um olhar atormentado. Simples assim, Amanda. Eu amo você. Quando vai entender o que isso significa? Ela sentiu um nó na garganta e abaixou a cabeça. Percorreram o resto do caminho em silêncio. Ele a levantou para subir na carroça. Ela chegou para o lado quando ele se sentou no banco. Olhou para ele com tristeza. O seu tipo de amor não deve fazer bem. E o seu tipo é melhor? Ela se virou para o outro lado. Neste momento o amor não tem muito a ver com os sentimentos, ele disse irritado. Não entenda mal, sou tão humano quanto qualquer homem. Tenho sentimentos sim. Estou sentindo muita coisa agora. Muita coisa que não queria sentir. E balançou a cabeça, o rosto marcado pela dor e pela raiva. Senti vontade de matá-la quando entrei naquele quarto, mas não fiz isso. Neste momento tenho vontade de lhe dar uma surra para enfiar juízo nessa sua cabeça, mas não vou fazer isso. Michael se virou para ela com um olhar sombrio. Mas não importa quanto isso dói, não importa a vontade que sente de machucá-la pelo que fez. Não vou fazer isso. Bateu as rédeas e a carroça partiu mais uma vez. Angel procurou abafar seus sentimentos, mas eles afloravam, sufocantes. Ela cerrou os punhos e lutou contra eles. Você sabia o que eu era! Você sabia! Ela queria que ele entendesse. Michael, nunca fui outra coisa e nunca serei. Isso é a mais pura besteira. Quando é que vai parar com isso? Angel olhou para o outro lado com os ombros caídos. Você simplesmente não entende. Jamais será do jeito que você quer que seja. Não pode ser. Mesmo se um dia essa chance existisse, agora acabou. Você não vê? O olhar dela transpassou. Está falando de Paul? Ele contou para você? Nem precisou. Estava escrito na cara dele. Angel não tentou se defender. Não deu nenhuma desculpa. De ombros caídos, olhava para frente. Michael viu que ela estava assumindo toda a culpa sozinha. Mas Paul e ela, os dois teriam de enfrentar isso. E ele também. Virou-se para a estrada novamente e ficou em silêncio durante um longo tempo. Por que voltou para lá? Eu não entendo.
Ela fechou os olhos e procurou uma boa desculpa. Não encontrou nenhuma e engoliu em seco. Para pegar meu ouro, disse sem convicção. Admitir aquilo fez com que ela se sentisse pequena e vazia. Para quê? Quero ter uma pequena cabana na floresta. Você já tem uma. Ela mal conseguia falar com o aperto de dor que sentia no peito. Apertou a região e continuou. Quero ser livre, Michael. Só uma vez em toda a minha vida. Livre! Livre! Sua voz ficou embargada. Mordeu o lábio e agarrou a lateral do banco da carroça com tanta força que a madeira lhe cortou as mãos. O rosto de Michael amaciou. A raiva desapareceu, mas não a mágoa, não a tristeza. Você é livre, mas ainda não sabe disso. Foi uma viagem longa e silenciosa de volta para o vale.